Antenor tinha 68 anos e já tinha parado de pedir ajuda há muito tempo. A casa estava fria, o silêncio pesava, e ele passava todos os dias sem olhar para a foto da esposa na estante. Até que uma noite, o vento trouxe algo diferente. Um choro fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar na neve. Ele podia ter ignorado, como todo mundo tinha feito. Mas dessa vez, Antenor decidiu que não ia esperar demais de novo. O que ele encontrou preso naquele galpão abandonado mudaria tudo, e provaria que, às vezes, salvar alguém é a única forma de se salvar também. Se você acredita que um ato de coragem pode mudar 2 vidas, se inscreve no canal e conta de onde você está assistindo essa história. Antenor estava acordando antes do sol nascer. A casa estava fria e o silêncio pesava no ar. Ele estava acendendo o fogão com lenha úmida. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés descalços. A chama estava demorando para pegar. "Droga de lenha molhada", disse ele. O rádio velho estava ligando no volume mais baixo. Música sertaneja antiga estava saindo distorcida do alto-falante. Antenor estava passando pela sala sem olhar para a estante. A foto da esposa estava ali, emoldurada e esquecida. Ele estava desviando os olhos toda manhã há 3 anos. O café estava fervendo na chaleira preta. Vapor subia em espirais lentas. Antenor estava derramando o líquido escuro na caneca rachada. O gosto estava amargo e forte. Ele estava bebendo devagar, olhando pela janela suja. Lá fora, o céu estava cinza claro. Neve fina estava caindo sem pressa. Os galhos das árvores estavam nus e pretos contra o horizonte. Antenor estava sentindo o peso do dia antes mesmo de começar. "Mais um dia igual", disse ele para o fogão. A tarde estava chegando devagar. O vento estava aumentando. Antenor estava lavando a louça do almoço na pia gelada. Suas mãos estavam vermelhas e ásperas. A água estava escorrendo fria pelos dedos rachados. Ele estava secando as mãos no pano velho. O rádio estava chiando entre 2 estações. Antenor estava indo desligá-lo quando parou. Um som estava vindo de fora. Não era o vento. Era algo diferente. Antenor estava ficando imóvel. O som estava repetindo, fraco e irregular. Parecia um choro abafado. Estava vindo de longe, misturado com o vento. Ele estava abrindo a porta da frente. O frio estava cortando seu rosto. Antenor estava fechando os olhos e concentrando toda a atenção nos ouvidos. O som estava ali, intermitente. Um gemido fino. Um chamado sem resposta. "Que diabos é isso?" perguntou ele ao vento. Antenor estava saindo para o quintal. A neve estava cobrindo o capim morto. Ele estava andando até a cerca de madeira. O som estava ficando um pouco mais claro. Vinha do campo, além da estrada. Estava chamando alguém que não existia. Antenor estava voltando para dentro. Suas mãos estavam tremendo de frio. Ele estava fechando a porta, mas o som estava grudado na memória. Não conseguia esquecer. Estava ecoando dentro da cabeça mesmo no silêncio da casa. A noite estava caindo rápido. Antenor estava sentado na cadeira ao lado do fogão. A lenha estava estalando. Ele estava olhando para o chão de tábua velha. O som continuava ecoando dentro dele, insistente e solitário. Na manhã seguinte, Antenor estava acordando com a luz fraca atravessando a cortina rasgada. Estava vestindo a mesma roupa de ontem. O frio estava grudado nas paredes. Ele estava levantando devagar, sentindo dor nas costas. O fogão estava apagado. Antenor estava acendendo novamente com papel e gravetos secos. A chama estava pegando rápido hoje. Ele estava esquentando água para o café. O estômago estava reclamando, mas ele estava ignorando. "Preciso ir à cidade", disse ele para si mesmo. Antenor estava vestindo o casaco grosso e rasgado nas mangas. O cachecol estava enrolando no pescoço até cobrir metade do rosto. Ele estava calçando as botas de borracha rachada.
A neve estava alta na porta. A rua principal estava vazia e branca. Antenor estava andando com a cabeça baixa. Seus passos afundavam na neve nova. O vento estava empurrando contra seu peito. A padaria estava 3 quarteirões adiante. Rogério estava saindo do bar fechado. Estava com as mãos nos bolsos e o boné puxado para frente. Ele estava vendo Antenor e estava atravessando a rua. Um sorriso torto estava aparecendo no rosto queimado de sol. "E aí, Antenor?" disse Rogério. "Bom dia", disse Antenor sem parar. "Inverno bom é o que termina logo, né?" disse Rogério rindo. Antenor estava acenando com a cabeça. Não estava com vontade de conversa. Rogério estava dando de ombros e estava seguindo o caminho. Antenor estava continuando sozinho rumo à padaria. O pão estava quente na sacola. Antenor estava pegando o remédio para a pressão na farmácia. A atendente estava sorrindo sem interesse. Ele estava pagando e estava saindo rápido. O frio lá fora estava queimando seus pulmões. No caminho de volta, Antenor estava passando perto do campo aberto. A cerca de arame estava coberta de neve. Ele estava parando de repente. O som estava ali de novo, mais distante, mais fraco, mas estava ali. Antenor estava largando as sacolas na neve. Estava caminhando até a cerca. O som estava vindo de muito longe, quase imperceptível. Era um gemido fino cortando o vento. Estava pedindo algo que ninguém ouvia. "De onde vem isso?" perguntou ele ao vazio. Seu coração estava batendo mais rápido. Antenor estava voltando para pegar as sacolas. A neve estava molhando o pão pela embalagem furada. Ele estava olhando para o campo uma última vez. Estava decidindo que à noite iria descobrir a origem daquele chamado. Em casa, Antenor estava colocando o pão duro no forno. O remédio estava guardando no armário. Ele estava sentando na cadeira e estava esperando a noite chegar. O som estava ecoando na memória dele, insistente e desesperado. A luz estava caindo rápido atrás das montanhas distantes. Antenor estava acendendo a lanterna velha. A bateria estava fraca, mas ainda funcionava. Ele estava pegando um cobertor velho do armário. O tecido estava manchado e cheirava a mofo. "Vai servir", disse ele. Antenor estava enchendo uma garrafa térmica com água morna. Não estava fervendo porque não havia tempo. Estava colocando tudo numa sacola de lona. O casaco estava vestindo novamente. As botas estavam amarrando forte. A porta estava rangendo ao abrir. O vento estava soprando neve fina contra seu rosto. Antenor estava saindo e estava fechando a casa atrás de si. A lanterna estava balançando na mão esquerda. A sacola estava pesando no ombro direito. A estrada de chão estava coberta de neve lisa. Suas pegadas estavam afundando 10 centímetros a cada passo. O vento estava apagando os rastros atrás dele. Antenor estava caminhando devagar, atento a qualquer som. 15 minutos depois, o som estava aparecendo. Fraco, intermitente. Um gemido baixo vindo de algum lugar à frente. Antenor estava virando a cabeça para localizar melhor. Estava vindo da esquerda, além do campo. "Tá perto", disse ele baixo. Antenor estava saindo da estrada. Estava atravessando o campo com dificuldade. A neve estava mais alta ali. Estava chegando até a canela das botas. O gemido estava ficando mais claro a cada passo. Estava chamando. Estava implorando. Ao longe, uma sombra escura estava aparecendo. Era um galpão velho e abandonado. As tábuas estavam tortas. O telhado estava caído de um lado. Antenor estava acelerando sem perceber. O coração estava martelando no peito. Ele estava virando a última curva. A lanterna estava iluminando um poste de madeira. Uma corrente de metal estava presa no topo. Antenor estava seguindo a corrente com a luz. Estava descendo até o chão. Até um corpo pequeno encolhido na neve. Uma filhote de pastor alemão estava tremendo violentamente. O pelo estava coberto de gelo. A corrente estava curta no pescoço. Os olhos estavam abertos e brilhantes.
Estavam olhando direto para Antenor. Estavam pedindo o que ninguém tinha dado ainda. Meu Deus! Disse Antenor. Antenor estava abaixando o corpo devagar. Seus joelhos estavam afundando na neve molhada. A lanterna estava colocando no chão, iluminando a filhote de lado. Ele estava mantendo as mãos abertas e visíveis. Não queria assustá-la mais do que já estava. Calma, disse ele com voz rouca. Calma. A filhote estava recuando. A corrente estava fazendo barulho metálico. Ela estava encolhendo mais ainda contra o poste. Não estava rosnando. Estava apenas olhando com olhos enormes e assustados. O corpo pequeno estava tremendo em ondas violentas. Antenor estava respirando devagar. Estava deixando a mão no ar, parada. A filhote estava cheirando o ar. Estava medindo a distância entre eles. O focinho estava mexendo rápido, processando informações que Antenor não conhecia. Não vou te machucar, disse ele. Estava pegando o cobertor velho da sacola. Estava arrastando no chão, empurrando devagar em direção a ela. A neve estava grudando no tecido. A filhote estava olhando o cobertor e depois olhando Antenor. Estava tentando entender a intenção. Antenor estava abrindo a garrafa térmica. O vapor estava subindo no ar gelado. Estava despejando água morna num prato de plástico amassado que tinha trazido. O barulho do líquido estava fazendo a filhote se mexer. Água, disse ele. Bebe. Estava colocando o prato ao alcance da corrente. Estava se afastando 3 passos. A filhote estava olhando a água. Estava puxando a corrente até o limite. O metal estava rangendo. Ela estava esticando o pescoço, mas não alcançava. Antenor estava empurrando o prato mais perto com o pé. A filhote estava avançando 1 centímetro. Depois outro. Estava chegando perto da água e estava bebendo rápido. A língua estava batendo no prato, fazendo barulho. Estava bebendo tudo em segundos. Boa menina, disse Antenor. Ele estava olhando ao redor. O galpão estava sem porta. Madeira velha estava espalhada no chão. Estava tudo coberto de neve. Não havia comida. Não havia nada além de frio e abandono. Antenor estava tentando puxar a corrente. O metal estava gelado na mão dele. Estava preso num cadeado velho grudado no poste. Ele estava puxando forte. O cadeado não estava cedendo. Estava travado pelo gelo. Droga, disse ele. A filhote estava olhando cada movimento dele. As orelhas estavam meio abaixadas. O corpo estava tenso, mas não estava fugindo mais. Estava apenas esperando para ver o que aconteceria. Antenor estava percebendo que não conseguiria soltar sem ferramenta melhor. O alicate que tinha em casa era pequeno. Precisaria de algo mais forte. Talvez uma serra. Talvez ajuda. Eu volto, disse ele para a filhote. Prometo que volto. Estava deixando o cobertor perto dela. Estava colocando mais água na garrafa térmica e estava deixando ali. A filhote estava olhando ele se afastar. Não estava fazendo som. Estava apenas observando com olhos que pareciam entender demais. Antenor estava caminhando rápido de volta. A lanterna estava balançando na mão. O vento estava aumentando. Estava prometendo a si mesmo que voltaria antes do amanhecer com o que fosse necessário para tirar aquela corrente maldita. Em casa, Antenor estava jogando o casaco na cadeira. Estava indo direto para o quartinho dos fundos. Ali estava guardando ferramentas velhas do tempo em que ainda consertava coisas. Estava abrindo a caixa de metal enferrujada. Um alicate estava no fundo. Antenor estava pegando e estava testando a força. Estava fraco. Não serviria. Uma serra pequena estava embaixo de panos velhos. Estava enferrujada, mas ainda tinha dentes. Estava servindo. Isso pode funcionar, disse ele. Estava pegando óleo de cozinha para soltar o metal da corrente. Uma corda grossa estava enrolada num canto. Estava levando também. 2 mantas mais grossas estavam no armário da sala. Estava puxando tudo para a mesa da cozinha. Antenor estava sentando e estava olhando um monte de coisas.
Suas mãos estavam tremendo. Não era só do frio. Era algo mais antigo. Algo que estava enterrado há anos e agora estava voltando à superfície. Ele estava fechando os olhos. Uma memória estava invadindo sem pedir licença. Era inverno também. Fazia 3 anos. Sua esposa estava tossindo muito. Estava dizendo que não era nada. Ele tinha acreditado. Tinha esperado demais para buscar ajuda. Quando finalmente tinha ido, já estava tarde. O hospital tinha ficado longe demais naquela neve. O carro tinha atolado. Eles tinham chegado, mas ela já estava inconsciente. 2 horas depois, estava morta. Eu esperei demais, disse Antenor para o vazio. A culpa estava apertando a garganta dele. Estava pesando no peito como pedra. Ele tinha jurado nunca mais esperar. Nunca mais atrasar quando alguém precisava de ajuda. Mas tinha parado de ajudar qualquer um. Tinha se trancado naquela casa para não precisar escolher de novo. Antenor estava abrindo os olhos. A cozinha estava escura e fria. O fogão estava quase apagando. Ele estava levantando com urgência. Estava pegando todas as ferramentas e mantas. Estava saindo de novo para a noite gelada. Desta vez não ia esperar. Desta vez ia chegar a tempo. A filhote estava dependendo dele, e ele não ia falhar de novo. A antiga teimosia estava voltando aos braços cansados. Estava empurrando as pernas para frente. A estrada estava vazia e silenciosa. Antenor estava caminhando rápido demais para um homem de 68 anos. Estava sentindo o peito arder. Estava ignorando. A lanterna estava iluminando o caminho cheio de neve. Aguenta mais um pouco, disse ele para a noite. Já estou voltando. O galpão estava aparecendo na escuridão. Antenor estava chegando ofegante. A filhote estava levantando a cabeça ao ouvir passos. Estava reconhecendo o som. O corpo estava relaxando 1 centímetro. Era ele de novo. Cheguei, disse Antenor entre respirações pesadas. Estava ajoelhando na neve molhada. A serra estava na mão direita. O óleo estava na esquerda. Estava derramando o líquido no cadeado velho. O metal estava absorvendo devagar. Antenor estava esperando alguns segundos. A filhote estava observando tudo. As orelhas estavam levantadas agora. Estava mais alerta que antes. O focinho estava cheirando o óleo. Estava tentando entender o que estava acontecendo. Antenor estava tentando abrir o cadeado. Estava forçando com o alicate pequeno. O metal estava começando a ceder, mas depois travava de novo. O gelo por dentro estava impedindo. Estava sendo impossível. Maldito gelo, disse ele. Estava tentando serrar a corrente direto. A serra estava fazendo barulho alto. A filhote estava se assustando. Estava puxando a corrente por reflexo. Antenor estava parando imediatamente. Desculpa, disse ele. Desculpa. A filhote estava ofegando rápido. O medo estava voltando aos olhos. Antenor estava percebendo que estava fazendo errado. Estava apressando demais. Podia machucá-la. Podia fazer pior. Estava olhando ao redor do galpão. Tábuas velhas estavam espalhadas. Palha seca estava num canto. Uma ideia estava surgindo. Não conseguia tirar a corrente ainda. Mas podia fazer algo melhor que deixá-la exposta. Vou te fazer um abrigo, disse ele. Antenor estava pegando tábuas maiores. Estava arrastando para perto do poste. Estava encostando uma na outra, formando um triângulo. A filhote estava observando curiosa. Estava ficando quieta enquanto ele trabalhava. Estava pegando a palha seca. Estava espalhando dentro do triângulo de madeira. Depois estava colocando as mantas por cima. O vento estava batendo menos ali dentro. Estava criando um espaço pequeno, mas protegido. Entra, disse Antenor. A filhote estava cheirando a entrada. Estava hesitando. Depois estava entrando devagar, arrastando a corrente. Estava se encolhendo na palha. O corpo estava parando de tremer tão forte.
Estava encontrando um pouco de calor pela primeira vez em dias. Antenor estava pegando comida da sacola. Pão velho amassado. Um pedaço de linguiça. Estava colocando perto dela. A filhote estava comendo rápido, quase engolindo sem mastigar. Estava desesperada. "Amanhã volto", disse ele. "Com coisa melhor, prometo." Estava olhando ela comer. Estava sentindo alívio e raiva ao mesmo tempo. Alívio porque ela estava viva. Raiva porque alguém tinha feito isso. Alguém tinha deixado uma vida morrer presa ali. Antenor estava indo embora. A lanterna estava iluminando o caminho de volta. A filhote estava ficando num abrigo improvisado. Estava olhando ele sumir na neve. Estava sozinha de novo, mas dessa vez tinha palha seca, manta e a promessa de que alguém voltaria. A manhã estava chegando fria e clara. Antenor estava acordando com o corpo doendo. As costas estavam reclamando da noite anterior. Estava ignorando. Estava levantando e estava vestindo a roupa ainda úmida de ontem. "Precisa voltar lá", disse ele. O fogão estava acendendo rápido. A água estava fervendo na chaleira. Antenor estava pegando um balde velho debaixo da pia. Estava enchendo com água quente. Estava colocando mais comida numa sacola. Pão fresco. Um pedaço de frango cozido. Um pano limpo. A caminhada até o galpão estava sendo mais fácil com luz do dia. A neve estava brilhando sob o sol fraco. Antenor estava seguindo as próprias pegadas de ontem. Estava chegando rápido no galpão abandonado. O abrigo ainda estava de pé. O vento não tinha derrubado. Antenor estava sentindo orgulho discreto. Estava se aproximando devagar. A filhote estava saindo da palha ao ouvir passos. Estava reconhecendo ele imediatamente. "Bom dia", disse Antenor. A filhote estava se mexendo mais do que ontem. Ainda estava fraca, mas estava menos desesperada. Os olhos estavam mais alertas. Estava cheirando o ar, procurando o cheiro de comida. Antenor estava colocando o balde no chão. Estava derretendo. Neve numa lata pequena com um isqueiro. A neve estava virando água fria, mas melhor que gelo. Estava misturando com a água quente do balde. Estava criando água morna. "Isso é melhor que gelada", disse ele. Estava despejando num recipiente maior. A filhote estava se aproximando. Estava bebendo com sede. A língua estava batendo rápido no fundo. Antenor estava observando e estava contando quantos segundos ela bebia. Muitos. Estava desidratada. O frango estava colocando no chão. A filhote estava comendo mais devagar hoje. Estava mastigando um pouco. Estava olhando para Antenor entre as mordidas. Estava começando a confiar que a comida não ia sumir. Antenor estava sentando na neve. Estava cansado. A filhote estava terminando de comer e estava se aproximando mais. Não muito, só um pouco. Estava cheirando as botas dele. Estava estudando esse humano estranho que voltava. "Preciso tirar essa corrente", disse Antenor, "mas não sei como." Estava olhando o cadeado. Estava pensando em opções. Podia tentar quebrar de novo. Mas e se machucasse ela? E se a serra escorregasse? Precisava de alguém que entendesse melhor. Precisava de ajuda. A vergonha estava pesando no peito. Antenor não pedia ajuda há 3 anos. Não falava com vizinhos. Não ia mais à igreja. Tinha cortado todo mundo. Mas agora não tinha escolha. "Vou buscar alguém", disse ele para a filhote. "Alguém que saiba o que fazer." A filhote estava olhando ele levantar. Estava ficando tensa. Estava percebendo que ele ia embora de novo. Antenor estava sentindo a angústia dela. Estava fazendo seu peito apertar. "Volto logo", disse ele. "Te prometo." Estava saindo do galpão. Estava olhando para trás uma vez. A filhote estava na entrada do abrigo, observando. Não estava fazendo som. Estava apenas ali, esperando que a promessa fosse real desta vez. A casa de Dona Nair estava a 2 quarteirões da de Antenor. Era pequena e bem cuidada. Flores secas estavam nos vasos da varanda.
Uma cruz de madeira estava na porta. Antenor estava parado na frente, respirando fundo. Fazia 8 meses que não falava com ela, desde o funeral. Dona Nair tinha tentado conversar várias vezes. Tinha batido na porta dele. Tinha deixado comida na varanda. Antenor tinha ignorado tudo. Tinha deixado claro que queria ficar sozinho. Ela vai me mandar embora, disse ele baixo. Estava levantando a mão. Estava batendo 3 vezes na porta. O som estava ecoando dentro da casa. Passos estavam vindo. A porta estava abrindo devagar. Dona Nair estava aparecendo. Ela estava com um avental sujo de farinha. O cabelo grisalho estava preso num coque. Os olhos castanhos estavam olhando Antenor com surpresa. Mas não com raiva. Estava parecendo que ela estava esperando isso faz tempo. Antenor, disse ela. Dona Nair, disse ele. Eu preciso de ajuda. Entre, disse ela, abrindo a porta mais. Não, disse Antenor. É lá fora, no campo. Tem uma filhote presa numa corrente. Faz dias. Tá morrendo de frio. Dona Nair estava ficando séria. Estava tirando o avental. Estava pendurando no gancho da parede. Não estava fazendo perguntas ainda. Estava apenas agindo. Você tentou soltar? Perguntou ela. Tentei, disse Antenor. O cadeado tá travado de gelo. Não consegui. Precisa de ferramenta melhor, disse Dona Nair. E remédio também. O pescoço dela deve estar machucado. Estava entrando na cozinha. Antenor estava esperando na porta. Não entrava na casa de ninguém há anos. Estava se sentindo estranho. Estava se sentindo pequeno. Dona Nair estava voltando com uma sacola. Cobertor grosso, pomada, um alicate maior, pano limpo. Estava vestindo um casaco pesado. Estava pegando as chaves do carro velho. Vamos de carro até onde der, disse ela. Depois a pé. Obrigado, disse Antenor. Não me agradeça ainda, disse Dona Nair. Vamos ver o que conseguimos fazer. Eles estavam saindo juntos. O carro estava ligando com dificuldade. O motor estava tossindo antes de pegar. Dona Nair estava dirigindo devagar pela rua coberta de neve. Antenor estava olhando pela janela. Você fez certo em pedir ajuda, disse ela. Antenor não estava respondendo. Estava apenas olhando a estrada. Estava pensando na filhote esperando. Estava entendendo que alguma coisa tinha mudado nele. Não sabia bem o quê. Mas sabia que não estava mais sozinho no que estava fazendo. E isso estava assustando tanto quanto estava aliviando. O carro estava parando onde a estrada ficava intransitável. Dona Nair estava desligando o motor. Antenor estava saindo primeiro. O frio estava cortando o rosto dele. Ela estava pegando a sacola e estava seguindo as pegadas que ele tinha feito na neve. É longe? Perguntou Dona Nair. Uns 10 minutos, disse Antenor. Ali na curva. Estavam caminhando em silêncio. O vento estava soprando contra eles. Antenor estava acelerando o passo. Estava ansioso para chegar. Dona Nair estava seguindo firme atrás dele. Não estava reclamando do frio ou da distância. O galpão estava aparecendo. Antenor estava apontando. Dona Nair estava vendo o abrigo improvisado. Estava notando as tábuas tortas e a manta por cima. Estava entendendo que Antenor tinha feito o melhor que podia. Você fez isso? Perguntou ela. Ontem à noite, disse Antenor. Não consegui tirar a corrente. Estavam se aproximando devagar. A filhote estava saindo da palha. Estava reconhecendo Antenor, mas estava recuando ao ver Dona Nair. Uma pessoa nova era ameaça. Os olhos estavam fixos nela. Calma, menina, disse Dona Nair baixo. Vim ajudar. Ela estava parando a 3 metros de distância. Estava se abaixando devagar. Não estava tentando se aproximar ainda. Estava apenas deixando a filhote se acostumar com sua presença. Antenor estava se aproximando sozinho. A filhote estava relaxando um pouco ao vê-lo. Estava cheirando a mão dele quando ele estendia. Estava aceitando sua proximidade. Dona Nair estava observando tudo. Ela confia em você,
disse Dona Nair. Um pouco, disse Antenor. É mais que um pouco, disse ela. Dona Nair estava avançando um passo de cada vez. Estava falando baixo o tempo todo. Não para a filhote, para acalmar Antenor, para manter o ambiente sem tensão. A filhote estava observando, mas não estava fugindo. Posso ver o pescoço dela? Perguntou Dona Nair. Ainda não, disse Antenor. Deixa ela se acostumar mais. Estavam ficando ali, os três em silêncio. A filhote estava se movendo um pouco. Estava saindo mais do abrigo. O sol fraco estava iluminando o pelo sujo e emaranhado. Dona Nair estava vendo as costelas marcadas. Quanto tempo você acha que ela está aqui? Perguntou Dona Nair. Não sei, disse Antenor. Dias, talvez semanas. Meu Deus, disse Dona Nair. Antenor estava pegando a água que tinha trazido. Estava colocando perto da filhote. Ela estava bebendo imediatamente. Dona Nair estava usando esse momento para se aproximar mais. Estava ficando a 1 metro de distância agora. A filhote estava levantando o olhar da água. Estava vendo Dona Nair mais perto. Estava tensionando, mas não estava recuando. Antenor estava entre as duas. Estava sendo a ponte de confiança. Bom, disse Dona Nair. Ela não está agressiva, só assustada. Ela não tem maldade, disse Antenor. Dona Nair estava pegando o pano morno da sacola. Estava se movendo muito devagar. Estava estendendo a mão com o pano. A filhote estava cheirando. Estava deixando Dona Nair tocar o focinho por 1 segundo. Boa menina, disse Dona Nair. Muito boa. Estava passando o pano perto do pescoço sem tocar ainda. A filhote estava ficando imóvel. Estava permitindo. Antenor estava segurando a respiração sem perceber. Estava torcendo para que funcionasse. Dona Nair estava finalmente tocando o pescoço. A pele estava ferida onde a corrente estava, vermelha e inchada. A filhote estava estremecendo, mas não estava puxando. Estava mantendo os olhos em Antenor. O metal está grudado na pele em alguns pontos, disse Dona Nair. Precisa soltar com cuidado. Como? Perguntou Antenor. Primeiro aquecer, disse ela. Depois óleo, depois tentar o cadeado. Antenor estava pegando mais água morna. Estava derramando com cuidado no metal. O vapor estava subindo. A filhote estava se mexendo desconfortável, mas estava aguentando. Estava confiando. Dona Nair estava passando óleo onde a corrente tocava a pele. Estava fazendo massagem leve para soltar. A filhote estava chorando baixo. Um som pequeno e triste. Antenor estava sentindo vontade de parar, mas sabia que precisava continuar. Já melhorou um pouco, disse Dona Nair. Agora o cadeado. Antenor estava pegando o alicate maior. Estava esquentando a água mais. Estava derramando direto no cadeado velho. O gelo estava começando a derreter por dentro. Estava pingando no chão. Estava forçando o alicate. O metal estava rangendo. A filhote estava puxando a corrente por instinto. Antenor estava parando. Calma, disse ele. Só mais. Um pouco. Estava tentando de novo. Mais devagar. O cadeado estava cedendo milímetro por milímetro. Mas ainda não estava abrindo. Estava travado por ferrugem e gelo. Dona Nair estava olhando ao redor. Estava vendo o poste de madeira. Estava avaliando com olhos práticos. Tinha outra ideia. Talvez melhor que forçar o cadeado. Antenor, disse ela. A gente não precisa abrir o cadeado. Como assim? Perguntou ele. A gente pode cortar a corrente mesmo, disse ela. Deixar um pedaço pequeno. Tirar ela daqui. Depois cortar o resto em casa, com calma. Antenor estava entendendo. Estava sendo mais inteligente, menos risco de machucar. A filhote podia sair dali hoje, agora. Não precisava esperar mais. Tem razão, disse ele. Mas primeiro precisa descobrir quem fez isso, disse Dona Nair. Senão vai voltar e fazer de novo. A raiva estava voltando ao peito de Antenor. Alguém tinha amarrado essa filhote aqui.
Alguém tinha deixado morrer. Precisava saber quem. Precisava fazer pagar. Vou descobrir, disse ele. Antenor estava deixando Dona Nair com a filhote. Estava voltando para a cidade pequena. O armazém estava no centro. Era onde todo mundo se encontrava, onde as fofocas circulavam, onde alguém saberia de algo. A porta estava rangendo ao abrir. 3 homens estavam conversando perto do balcão. Um era Rogério. Os outros Antenor não conhecia bem. Estavam virando ao ouvir a porta. Estavam olhando surpresos. Antenor? Disse Rogério. 2 vezes em 2 dias? Tá doente? Preciso saber uma coisa, disse Antenor, ignorando a piada. Fala, disse Rogério. Aquele galpão velho na estrada do campo, disse Antenor. De quem é? Rogério estava trocando olhares com os outros. Um estava dando de ombros. O outro estava fazendo cara de quem sabia, mas não queria falar. Rogério estava coçando a barba. Por que quer saber? Perguntou Rogério. Porque tem um animal sofrendo lá, disse Antenor. Amarrado, sem comida, sem água. Ah, isso, disse Rogério como se fosse normal. É coisa do Elias. Elias quem? Perguntou Antenor. Elias da oficina, disse um dos homens. Ele usa aquele terreno às vezes. Pra quê? Perguntou Antenor. Sei lá, disse Rogério. Guarda a coisa lá. Deixa o cachorro dele de guarda. Guarda do quê? Perguntou Antenor, sentindo a raiva crescer. Não tem nada lá. Sei lá, Antenor, disse Rogério. Vai falar com ele. Onde ele tá? Perguntou Antenor. Na oficina dele, disse o homem. 2 quarteirões daqui, mas não sei se tá aberta hoje. Antenor estava saindo sem agradecer. A porta estava batendo forte atrás dele. Estava andando rápido pela rua. O frio estava cortando, mas ele não estava sentindo. Só estava sentindo raiva. A oficina estava fechada. As portas de metal estavam trancadas. Nenhum carro na frente. Antenor estava batendo na porta mesmo assim. Ninguém estava respondendo. Estava chutando a porta uma vez por frustração. Maldito covarde, disse ele. Estava voltando para o armazém. Rogério ainda estava lá. Estava rindo de algo que outro falava. Antenor estava entrando de novo. Estava interrompendo a conversa. Ele não tá, disse Antenor. Onde mais posso achar? Não sei, cara, disse Rogério. Ele some às vezes. Aparece quando quer. Então vou esperar, disse Antenor. Esperar? Perguntou Rogério, rindo. Pode demorar dias? Não importa, disse Antenor. Mas importava. A filhote não tinha dias. Estava ficando cada vez mais fraca. Antenor estava percebendo que não podia esperar Elias aparecer. Tinha que agir agora. Com ou sem permissão. Estava saindo do armazém pela 2ª vez. Estava voltando para o galpão. Estava decidido. Ia cortar aquela corrente. Ia tirar a filhote dali. Depois lidaria com Elias. Depois enfrentaria as consequências. O que importava agora era salvar uma vida. O resto podia esperar. Dona Nair estava sentada na palha quando Antenor voltou. A filhote estava deitada perto dela. Não encostada, mas perto. Estava sendo progresso. Dona Nair estava olhando para Antenor. E aí? Perguntou ela. É do Elias da oficina, disse Antenor. Não tá lá. Ninguém sabe onde tá. Então a gente tira ela daqui, disse Dona Nair. Simples assim. Ele pode causar problema, disse Antenor. Deixa ele causar, disse Dona Nair. A gente tá fazendo o certo. Antenor estava sentindo alívio. Não estava sozinho nisso. Dona Nair estava do lado dele. Estava escolhendo o mesmo caminho. Estava validando a decisão dele. Vamos fazer então, disse ele. Dona Nair estava pegando o alicate maior. Antenor estava escolhendo um ponto da corrente longe do pescoço da filhote. Estava marcando mentalmente. Estava posicionando a ferramenta. A filhote estava observando, tensa. Estava entendendo que algo estava mudando. O corpo estava enrijecendo. Antenor estava falando baixo para acalmá-la.
Não estava ajudando muito. Segura ela, disse Dona Nair. Como? Perguntou Antenor. Abraça de leve, disse ela. Só para não puxar quando eu apertar. Antenor estava se aproximando. Estava passando os braços ao redor do corpo pequeno. A filhote estava tentando se mexer. Estava assustada. Mas Antenor estava segurando firme. Não com violência, com firmeza cuidadosa. Pronto, disse ele. Dona Nair estava apertando o alicate. O metal estava resistindo. Estava velho e grosso. Ela estava fazendo força. Os braços estavam tremendo. A corrente estava rangendo, mas não estava quebrando. Droga, disse ela. Deixa eu tentar, disse Antenor. Estavam trocando de posição. Dona Nair estava segurando a filhote. Antenor estava pegando o alicate. Estava colocando toda a força que tinha nos braços velhos. Estava apertando até as mãos doerem. Um estalo. Pequeno. O metal estava cedendo 1 milímetro. Antenor estava respirando fundo. Estava apertando mais. Outro estalo. Maior. A corrente estava abrindo uma fenda. Tá indo, disse Dona Nair. Continua. Antenor estava suando, apesar do frio. Estava tremendo do esforço. Um último aperto. Forte, decisivo. A corrente estava partindo. O som metálico estava ecoando pelo galpão. A filhote estava puxando imediatamente. A corrente estava soltando do poste. Estava arrastando no chão. Mas estava livre. Não estava mais presa naquele lugar maldito. Conseguimos, disse Dona Nair. A filhote estava dando passos instáveis. Estava saindo do abrigo pela primeira vez em dias. O mundo estava parecendo enorme. Assustador. Ela estava voltando para perto de Antenor. Estava buscando proteção. Antenor estava pegando a manta. Estava envolvendo ela com cuidado. Estava levantando o corpo pequeno nos braços. O peso estava sendo leve demais. Estava percebendo o quanto ela tinha perdido. Vamos para casa, disse ele. Para sua casa? Perguntou Dona Nair. Sim, disse Antenor. Não tem outro lugar. Estavam caminhando de volta para o carro. A filhote estava quieta nos braços dele. Estava tremendo, mas não estava lutando. Estava deixando ser carregada. Estava confiando pela primeira vez que talvez o sofrimento tivesse acabado. O vento estava diminuindo. O sol estava aparecendo entre as nuvens. Antenor estava olhando para o céu. Estava parecendo um sinal. Estava parecendo que o pior tinha passado. Mas ainda tinha corrente no pescoço. Ainda tinha feridas. Ainda tinha um homem chamado Elias que podia voltar. E Antenor estava entendendo que o resgate era só o começo. A parte mais difícil estava por vir. A casa de Antenor estava parecendo diferente com vida dentro. A filhote estava deitada perto do fogão. Não muito perto. Só onde o calor chegava sem queimar. Antenor estava colocando água morna numa tigela velha. Estava deixando perto dela. Dona Nair estava preparando comida na cozinha. Estava cozinhando arroz e frango. Porções pequenas, fáceis de digerir. A filhote estava precisando ganhar peso devagar. Rápido demais ia fazer mal. Ela tá bebendo, disse Antenor da sala. Bom sinal, disse Dona Nair. A filhote estava bebendo devagar. Estava olhando ao redor entre cada lambida. Estava mapeando o ambiente novo. A casa era quente. Tinha cheiro de comida. Não tinha vento cortante. Estava sendo confuso, mas bom. Antenor estava sentado na cadeira velha. Estava observando ela. Estava percebendo cada movimento. Cada vez que ela tremia. Cada vez que relaxava um pouco. Estava aprendendo a linguagem dela. Você vai ficar acordado a noite toda? Perguntou Dona Nair vindo da cozinha. Talvez, disse Antenor. Antenor, disse ela. Você não é jovem. Precisa descansar. Eu sei, disse ele. Mas e se ela precisar de algo? Então você acorda e ajuda, disse Dona Nair. Mas precisa tentar dormir. A comida estava ficando pronta. Dona Nair estava colocando numa vasilha rasa.
Estava deixando esfriar um pouco. A filhote estava levantando o focinho. Estava cheirando. Estava ficando interessada. Tá na hora, disse Dona Nair. Estava colocando a vasilha perto da filhote. Estava se afastando. A filhote estava se aproximando devagar. Estava cheirando primeiro. Depois estava provando. Depois estava comendo mais rápido. Devagar, disse Antenor. Vai passar mal. Mas ela não estava ouvindo. Estava comendo tudo. Fazia dias que não tinha comida de verdade. O estômago estava gritando por energia. Estava engolindo rápido demais. Ela vai vomitar, disse Dona Nair. Tinha razão. 2 minutos depois, a filhote estava vomitando tudo. Estava olhando assustada para o chão sujo. Estava parecendo envergonhada. Antenor estava levantando para limpar. Não tem problema, disse ele limpando. A gente tenta de novo daqui a pouco. Dona Nair estava preparando porção menor. Estava esperando meia hora. Estava oferecendo de novo. Desta vez a filhote estava comendo mais devagar. Estava conseguindo segurar. Bom, disse Dona Nair. Ela está aprendendo. A tarde estava passando. Dona Nair estava ficando. Estava ajudando Antenor a cuidar de tudo. Estava sendo a presença calma que ele precisava. Estava mostrando que não tinha que fazer sozinho. Obrigado, disse Antenor de repente. Pelo quê? Perguntou Dona Nair. Por vir, disse ele. Por não me julgar, por ajudar. Antenor, disse ela, você voltou ao mundo. Isso é o que importa. Ele estava olhando para a filhote. Estava percebendo que Dona Nair tinha razão. Tinha passado 3 anos trancado. 3 anos fugindo. Mas agora estava cuidando de alguém. Estava precisando sair de si mesmo. E estava assustando. Porque estava sentindo uma ternura que tinha esquecido. Estava se apegando. E apego significava risco de perder. Significava possibilidade de dor. Significava ter que enfrentar de novo a possibilidade de falhar. A filhote estava olhando para ele. Os olhos estavam menos assustados agora. Estavam começando a reconhecer segurança. E Antenor estava entendendo que não tinha mais volta. Tinha feito uma escolha. Tinha trazido ela para casa. Agora precisava ter coragem de não fugir quando ficasse difícil. A noite estava caindo. Dona Nair estava indo embora. Estava deixando mais comida preparada. Estava prometendo voltar amanhã. Antenor estava ficando sozinho com a filhote pela primeira vez. Você tem nome? Perguntou ele. A filhote não estava respondendo. Claro que não. Estava apenas olhando ele. Antenor estava pensando. Estava observando ela. O pelo escuro, os olhos brilhantes, estava parecendo uma pequena lua na escuridão. Luna, disse ele. Vou te chamar de Luna. O nome estava soando certo. Estava ficando no ar. Luna estava inclinando a cabeça. Não estava entendendo, mas estava ouvindo. Estava registrando o som. Antenor estava tossindo de repente. Uma tosse seca e profunda. Estava tentando esconder, mas estava piorando. Estava tossindo mais. O peito estava doendo. Estava sendo o preço de andar na neve ontem. Luna estava levantando as orelhas. Estava ficando alerta. Estava observando Antenor com atenção. Ele estava tossindo. Até os olhos lacrimejarem. Estava se sentando na cadeira para recuperar o fôlego. Tô bem, disse ele quando conseguiu falar. Mas não estava. O corpo estava cobrando. Estava ficando doente. Estava fraco. E tinha que cuidar de Luna. Não podia ficar doente agora. Não tinha direito. Estava tomando chá quente. Estava engolindo o remédio velho do armário. Estava tentando ignorar a febre que começava a subir. Luna estava observando tudo. Estava entendendo que algo estava errado. A noite estava ficando longa. Antenor estava cochilando na cadeira. Estava acordando toda hora. Estava verificando se Luna estava bem. Ela estava quieta. Estava dormindo perto do fogão. Estava respirando devagar. Antenor estava deixando os olhos fecharem. O cansaço estava vencendo. Estava dormindo pesado pela primeira vez em dias.
Estava sonhando com neve, com correntes, com sons de choro no vento. Estava acordando com um barulho. Luna estava na porta. Estava cheirando embaixo. Estava inquieta. Antenor estava olhando o relógio. 3 da manhã. O que ela queria? Precisa sair? Perguntou ele. Estava levantando com dificuldade. O corpo estava pesado de febre. Estava abrindo a porta. O frio estava entrando. Luna estava saindo para o quintal. Estava fazendo suas necessidades rápido. Estava voltando imediatamente para o calor. Boa menina, disse Antenor, fechando a porta. Luna estava voltando para perto do fogão. Mas estava olhando para Antenor. Estava percebendo que ele estava tremendo. Não de frio, de febre. Estava ficando preocupada de um jeito que animais ficam. Antenor estava voltando para a cadeira. Estava puxando um cobertor. Estava fechando os olhos. Luna estava se aproximando. Devagar. Estava encostando no pé da cadeira. Não estava subindo. Só estava perto. Estava oferecendo presença. E Antenor estava deixando. Estava permitindo que ela ficasse ali. Estava sentindo o calor pequeno do corpo dela. Estava entendendo que não estava completamente sozinho. Não mais. A casa estava silenciosa. O fogão estava crepitando baixo. 2 seres quebrados estavam encontrando um pouco de paz. Por enquanto. Até o dia chegar e trazer novos desafios. Mas naquele momento estava sendo suficiente. Amanhã estava chegando com dificuldade. Antenor estava acordando tonto. A febre estava alta. A garganta estava ardendo. Estava tentando levantar, mas as pernas não estavam firmes. Estava caindo de volta na cadeira. Droga, disse ele. Luna estava levantando imediatamente. Estava vindo até ele. Estava cheirando sua mão. Estava percebendo que algo estava muito errado. Antenor estava tentando focar. Precisava dar comida para ela. Precisava trocar a água. Precisava se levantar. Estava fazendo força. Estava conseguindo ficar de pé. Estava andando até a cozinha segurando nos móveis. Luna estava seguindo perto. Estava vigiando cada passo dele. Estava sendo sombra. A comida estava sendo colocada na vasilha. Água limpa na tigela. Antenor estava fazendo tudo no automático. O corpo estava funcionando por teimosia. A febre estava subindo mais. Estava começando a ver manchas na visão. Come, disse ele para Luna. Eu preciso deitar. Estava indo para o quarto. Estava caindo na cama. O cobertor estava puxando por cima. Estava tremendo violentamente agora. A febre estava tomando conta. Estava perdendo a noção do tempo. Luna estava na porta do quarto. Estava observando. Estava decidindo. Depois estava entrando. Estava pulando na cama com dificuldade. A corrente no pescoço estava pesando. Estava se encolhendo perto dele. Estava oferecendo calor. Antenor estava sentindo ela ali. Estava querendo afastar, mas não tinha força. E estava precisando. Estava precisando não estar sozinho. Estava deixando ela ficar. As horas estavam passando. Dona Nair estava batendo na porta. Ninguém estava respondendo. Estava batendo mais forte. Estava ficando preocupada. Estava tentando a maçaneta. Estava trancada. Antenor! Gritou ela. Silêncio. Luna estava latindo fraco do quarto. Dona Nair estava ouvindo. Estava entendendo. Estava indo buscar a chave reserva que sabia que existia debaixo do vaso. Estava abrindo a porta. A casa estava fria. O fogão estava quase apagado. Dona Nair estava entrando rápido. Estava encontrando Antenor na cama, queimando de febre. Luna estava deitada ao lado dele. Estava protegendo. Meu Deus, Antenor, disse Dona Nair. Estava tocando a testa dele. Estava ardendo. Estava sendo pneumonia. Tinha certeza. Precisava de médico. Precisava de remédio forte. Precisava de ajuda imediatamente. Estava pegando o telefone. Estava ligando para o posto de saúde. Estava explicando a situação. Estavam prometendo mandar alguém. Mas com a neve podia demorar. Podia ser tarde. Dona Nair estava voltando para o quarto.
Estava trazendo panos frios. Estava colocando na testa de Antenor. Estava tentando baixar a febre. Luna estava observando cada movimento. Estava parecendo entender a urgência. Ele vai ficar bem, disse Dona Nair para Luna. Vai ficar. Mas não tinha certeza. Antenor estava velho, estava fraco. A pneumonia matava pessoas mais jovens. Podia matá-lo facilmente. E tudo porque tinha ido na neve salvar Luna. Tinha se exposto, tinha se arriscado. Você vale a pena, disse Dona Nair, olhando para a filhote. Ele fez certo. Luna estava encostando o focinho em Antenor. Estava cheirando. Estava tentando acordá-lo de algum jeito. Mas ele estava muito fundo na febre. Estava murmurando coisas sem sentido. Estava chamando um nome. Não era Luna. Teresa, estava dizendo. Teresa, desculpa, desculpa. Dona Nair estava entendendo. Era a esposa, a que tinha morrido. Antenor estava voltando para aquela noite. Estava revivendo a culpa. Estava pedindo perdão no delírio. Antenor, disse Dona Nair segurando sua mão. Você está em casa, está seguro. A Luna está aqui. Mas ele não estava ouvindo. Estava preso no passado. Estava preso na neve daquela noite. Estava preso no carro que tinha atolado. Na esposa que tinha morrido. Na culpa que nunca tinha perdoado. E Luna estava ali, observando tudo. Estava aprendendo que humanos também choravam. Também sofriam. Também precisavam ser salvos às vezes. Estava entendendo que Antenor tinha salvado ela. Mas quem ia salvar ele? O médico estava chegando no fim da tarde. Estava examinando Antenor. Estava confirmando. Pneumonia. Estava sendo sério. Precisava de antibióticos. Repouso completo. Cuidado constante. Ele mora sozinho? Perguntou o médico. Sim, disse Dona Nair. Mas vou ficar com ele. Vai precisar, disse o médico. Os próximos dias são críticos. Estava deixando a receita. Estava indo embora. Dona Nair estava ficando. Estava preparando tudo. Remédio, comida leve, água. Estava sendo enfermeira de novo como tinha sido por anos. Luna estava voltando para a cama. Estava deitando perto de Antenor. Não estava saindo. Estava sendo vigília. Dona Nair estava permitindo. Estava vendo que a presença da filhote estava acalmando ele. A noite estava chegando. Dona Nair estava cochilando na cadeira da sala. Luna estava acordada. Estava ouvindo cada respiração de Antenor. Estava ficando alerta quando mudava. Estava sendo guardião. De manhã, Antenor estava abrindo os olhos. Estava confuso. Estava vendo Luna. Estava sentindo ela perto. Estava lembrando vagamente dos últimos dias. Estava tentando falar, mas a voz não saía. Não fala, disse Dona Nair, aparecendo. Você teve pneumonia, tá tomando remédio. Precisa descansar. Antenor estava olhando para Luna. Estava vendo que ela não tinha saído. Estava percebendo que ela tinha ficado. Tinha escolhido ficar. Os olhos dele estavam enchendo de lágrimas. Não de dor. De algo diferente. Ela cuidou de você, disse Dona Nair. A noite toda. Não saiu nem para comer. Antenor estava estendendo a mão. Estava tocando Luna pela primeira vez de verdade. Estava acariciando o pelo sujo. Luna estava aceitando. Estava encostando a cabeça na mão dele. Estava dizendo sem palavras que estava ali. Obrigado, sussurrou Antenor. Luna não estava entendendo as palavras, mas estava entendendo o tom. Estava entendendo a gratidão. Estava respondendo com uma lambida curta na mão dele. Estava sendo o início de algo mais profundo que resgate. Estava sendo amizade. Estava sendo lealdade. Estava sendo a prova de que salvar alguém às vezes significava ser salvo de volta. E Antenor estava entendendo isso finalmente. Estava aceitando. Estava deixando entrar. Dona Nair estava sorrindo discreta. Estava vendo a transformação. Antenor tinha saído de casa. Tinha pedido ajuda. Tinha salvo uma vida. E agora estava sendo salvo. Estava voltando para o mundo dos vivos.
E tudo por causa de um choro fraco na neve, de uma decisão de não ignorar, de uma escolha de agir quando seria mais fácil fingir que não tinha ouvido nada. O resto ainda viria. Elias ainda apareceria. Problemas ainda surgiriam. Mas naquele momento, naquela cama, com aquela filhote deitada ao lado, Antenor estava encontrando paz. Estava encontrando propósito. Estava encontrando razão para continuar. E isso estava sendo suficiente para recomeçar. 2 semanas estavam passando. Antenor estava melhorando devagar. A febre tinha baixado. A tosse estava menos violenta. Mas o corpo ainda estava fraco. Dona Nair estava vindo todo dia. Estava trazendo comida. Estava verificando os remédios. Você precisa andar um pouco, disse ela. Senão as pernas não voltam. Eu sei, disse Antenor. Amanhã. Você disse isso ontem, disse Dona Nair. Luna estava mais forte também. O pelo estava mais limpo. Dona Nair tinha dado banho nela com cuidado. As feridas do pescoço estavam sarando. A corrente ainda estava lá, mas menor agora. Antenor tinha cortado mais um pedaço. Precisa tirar o resto, disse Dona Nair, olhando o metal. Vou fazer, disse Antenor. Quando eu tiver força. Mas estava com medo. Medo de machucar, medo de falhar. A corrente estava grudada em alguns pontos ainda. Precisava de cuidado extremo. Precisava de mãos firmes. E as dele estavam tremendo. Luna estava deitada aos pés dele. Estava sempre perto agora. Quando ele ia ao banheiro, ela seguia. Quando ele sentava, ela deitava perto. Estava sendo sombra constante. Estava sendo presença inabalável. Ela não te larga, disse Dona Nair. Eu sei, disse Antenor. Isso é bom, disse ela. Você precisa disso. Antenor não estava respondendo. Estava apenas olhando Luna. Estava entendendo que tinha criado um vínculo. Um que não podia quebrar. Um que significava responsabilidade. Significava ter que ficar vivo. Ter que melhorar. A tarde estava caindo quando alguém bateu na porta. Forte, insistente. Dona Nair estava abrindo. Um homem estava na entrada. 40 e poucos anos. Sujo de graxa. Cara fechada. Cadê o Antenor? Perguntou ele. Quem quer saber? Perguntou Dona Nair. Elias, disse o homem. Vim buscar minha cadela. O sangue de Antenor estava congelando. Era ele, o responsável. O que tinha amarrado Luna naquele poste. Estava aqui, estava pedindo ela de volta, como se tivesse direito. Sua cadela estava morrendo, disse Dona Nair. Amarrada há semanas, sem água, sem comida. Era de guarda, disse Elias. Não é problema seu. É problema meu, sim, disse Antenor aparecendo. Você a abandonou. Elias estava entrando. Luna estava rosnando pela primeira vez. Um som baixo e perigoso. Estava reconhecendo o cheiro. Estava reconhecendo o perigo. Estava se colocando na frente de Antenor. Ela é minha, disse Elias. Comprei. Tenho documento. Documento não te dá direito de matar, disse Antenor. Eu não matei nada, disse Elias. Ela tá viva, não tá? Tá até gorda. A raiva estava explodindo no peito de Antenor. Estava avançando um passo. Dona Nair estava segurando seu braço. Estava impedindo. Elias estava rindo. Um som cruel e vazio. Você não vai levar ela, disse Antenor. Vou. Sim, disse Elias. Ou chamo a polícia. Chama, disse Dona Nair. Vai ter que explicar por que deixou um animal sofrer. Não é crime, disse Elias. Cachorro é propriedade. Faço o que quero. Sai da minha casa, disse Antenor. Vou sair, disse Elias. Mas volto com a polícia. E levo ela. Estava saindo. Estava batendo a porta. Luna estava tremendo. Antenor estava caindo na cadeira. O coração estava disparado. A respiração estava difícil. Dona Nair estava trazendo água. Calma, disse ela. Respira. Ele vai levar ela, disse Antenor. Vai amarrar de novo. Vai deixar morrer. Não vai não,
disse Dona Nair. A gente não deixa. Como? Perguntou Antenor. Ele tem razão. É dele. Comprou. Mas abandonou, disse Dona Nair. Isso tem que valer alguma coisa. Luna estava subindo no colo de Antenor. Era a primeira vez. Estava pesada. Estava tremendo. Estava buscando proteção. E Antenor estava abraçando. Estava decidindo. Não ia deixar ninguém levar ela. Não importava o preço. Vou falar com o delegado, disse Dona Nair. Vou explicar tudo. Vou fazer ele entender. Não vai adiantar, disse Antenor. A lei está do lado dele. Então a gente muda a opinião das pessoas, disse Dona Nair. A gente faz todo mundo saber o que ele fez. Antenor estava olhando para ela. Estava entendendo. Pequena cidade funcionava assim. Opinião pública importava. Se todo mundo soubesse. Se todo mundo visse. Talvez Elias recuasse. Talvez a pressão funcionasse. Como? Perguntou ele. Deixa comigo, disse Dona Nair. Você descansa, cuida dela. Eu cuido do resto. Estava saindo rápido. Estava indo para a igreja. Para o armazém. Para todas as casas que conhecia. Estava contando a história. Estava mostrando fotos que tinha tirado das feridas de Luna. Estava fazendo as pessoas verem. E as pessoas estavam vendo, estavam entendendo, estavam ficando incomodadas. Pequena cidade tinha seus problemas. Mas crueldade com o animal ainda incomodava. Ainda tinha limite. Rogério estava ouvindo no armazém. Estava ficando calado. Estava lembrando de ter minimizado antes. Estava sentindo vergonha. Outros também estavam. Estava começando uma onda. Pequena, mas crescente. E Elias estava sentindo. Estava percebendo os olhares diferentes. Estava ouvindo os comentários. Estava sendo julgado pela primeira vez. Estava não gostando. Mas ainda tinha a lei do lado dele. Ainda podia levar Luna. E estava decidido a fazer isso. Por teimosia. Por orgulho ferido. Por não aceitar derrota. A batalha estava só começando. 3 dias depois, Antenor estava conseguindo andar mais. Estava saindo para o quintal. Luna estava seguindo. Estava explorando com cuidado. Cheirando tudo, descobrindo o espaço. Fica perto, disse Antenor. Luna estava voltando imediatamente. Estava encostando na perna dele. Estava verificando que ele ainda estava ali. Antenor estava sorrindo pela primeira vez em anos. Era pequeno, mas era real. Dona Nair estava chegando com notícias. O rosto estava sério. Antenor estava sentindo o estômago apertar. Não eram boas notícias. Estava percebendo antes dela falar. Elias foi na delegacia, disse ela. Registrou queixa. Disse que você roubou a cadela dele. E o delegado? Perguntou Antenor. Disse que você tem que devolver, disse Dona Nair. Ou vai ter que responder por furto. Furto, repetiu Antenor. Eu salvei uma vida. Eu sei, disse Dona Nair. Mas a lei não vê assim. Antenor estava sentando. As pernas estavam falhando, não de fraqueza física, de desespero. Estava vendo o fim chegando. Estava vendo Luna sendo arrancada, amarrada de novo, morrendo de novo. Não vou entregar, disse ele. Antenor, disse Dona Nair. Ele pode te prender. Não importa, disse Antenor. Não vou entregar ela. Então a gente precisa de outro jeito, disse Dona Nair. A gente precisa fazer ele desistir. Como? Perguntou Antenor. Ele quer me humilhar. Quer provar que pode. Então a gente humilha ele primeiro, disse Dona Nair. Estava pegando o telefone. Estava ligando para o jornal local. Pequeno. Mas tinha alcance. Estava contando a história toda. Estava oferecendo fotos. Estava oferecendo testemunho. O repórter estava interessado. Estava vindo no mesmo dia. Estava entrevistando Antenor. Estava fotografando Luna. As feridas ainda visíveis. A corrente parcial no pescoço. A prova do sofrimento. Por que você fez isso? Perguntou o repórter. Porque ninguém mais ia, disse Antenor. Porque ela estava morrendo, porque era o certo.
E se tiver que devolvê-la? Não vou, disse Antenor. Prefiro cadeia. A matéria estava saindo no dia seguinte. Página 3. Com foto grande, título chamativo. Homem salva cadela de morte certa e pode ser preso por isso. As pessoas estavam lendo, estavam comentando, estavam escolhendo lados. A maioria estava do lado de Antenor, estava vendo a injustiça, estava entendendo que a lei nem sempre era justa, que às vezes fazer o certo significava quebrar regras. Elias estava furioso. Estava sendo pintado como vilão, como cruel, como monstro. As pessoas estavam evitando ele, estavam virando a cara, estava perdendo clientes na oficina. Isso é mentira! Estava gritando no bar. Ela era de guarda. Tinha comida. Tinha não, disse alguém. Eu vi. Não tinha nada. Outros estavam concordando. Estavam lembrando. Estavam falando. Elias estava percebendo que tinha perdido. Não na lei, mas na opinião. E em cidade pequena isso importava mais. Estava saindo do bar. Estava indo para casa. Estava bebendo sozinho. Estava remoendo. Estava decidindo que não ia desistir. Ia fazer Antenor pagar. De um jeito ou de outro. E Antenor estava em casa. Estava cortando o último pedaço de corrente. Estava fazendo com cuidado extremo. As mãos estavam tremendo, mas firmes. Luna estava ficando quieta. Estava confiando. O metal estava cedendo. A corrente estava caindo. Luna estava livre pela primeira vez em meses. Estava balançando a cabeça. Estava sentindo a leveza. Estava parecendo confusa. Pronto, disse Antenor. Acabou. Luna estava olhando para ele. Estava entendendo de algum jeito. Estava lambendo a mão dele. Estava dizendo obrigado do único jeito que sabia. E Antenor estava chorando. Não de tristeza, de alívio, de propósito encontrado. Dona Nair estava observando da porta. Estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Estava vendo o milagre pequeno. 2 seres quebrados se consertando juntos. Estava sendo mais bonito que qualquer sermão que já tinha ouvido. Agora ela é sua de verdade, disse Dona Nair. Sempre foi, disse Antenor, desde o primeiro choro no vento. Uma semana depois, Antenor estava recebendo uma carta. Era da delegacia. Estava sendo intimado a comparecer. Elias estava processando. Queria Luna de volta. Queria indenização. Queria justiça da lei. Vou ter que ir, disse Antenor para Dona Nair. Vamos juntos, disse ela. Eu testemunho. Não vai adiantar, disse Antenor. A lei é clara. Ele comprou. Tem documento. Mas abandonou, disse Dona Nair. Isso tem que contar. Estavam indo para a delegacia. Luna estava ficando em casa. Estava esperando na janela. Estava vendo eles saírem. Estava ficando inquieta. Estava sentindo que algo estava errado. O delegado estava esperando. Homem velho, cansado. Já tinha visto tudo. Estava ouvindo os 2 lados. Elias estava reclamando. Antenor estava explicando. Estava mostrando fotos. Estava contando tudo. Entendo sua posição, disse o delegado. Mas a lei é a lei. A cadela é dele. Você tem que devolver. Não vou, disse Antenor. Então vai responder por apropriação indébita, disse o delegado. Pode dar cadeia. Eu aceito, disse Antenor. O delegado estava suspirando. Estava olhando para Elias. Estava vendo um homem que todo mundo já estava evitando. Estava vendo orgulho ferido. Estava vendo teimosia. Não estava vendo amor por animal nenhum. Elias, disse o delegado. Você realmente quer essa cadela de volta? Quero, disse Elias. É minha. Para quê? Perguntou o delegado. Para amarrar de novo? Para guardar minha propriedade, disse Elias. Que propriedade? Perguntou o delegado. O galpão tá vazio, não tem nada lá. Elias estava ficando vermelho. Estava percebendo a armadilha. Estava tentando justificar. Mas não tinha resposta boa. Estava sendo exposto. Estava sendo humilhado na frente de autoridade. Olha, disse o delegado. Tecnicamente você tem razão.
A cadela é sua, mas todo mundo já sabe o que você fez. Você quer mesmo continuar com isso? Quero minha cadela, disse Elias, teimoso. Então pega, disse o delegado. Mas eu vou fiscalizar. Qualquer denúncia de maus tratos, eu prendo. Entendeu? Elias estava entendendo. Estava percebendo que tinha ganhado na lei, mas perdido em tudo mais. Se levasse Luna, todo mundo ia vigiar. Ia esperar ele errar. Ia estar esperando chance de prender ele. Quanto você quer? Perguntou Elias de repente. Como? Perguntou Antenor. Para ficar com ela, disse Elias. Quanto você paga? Antenor estava entendendo. Elias estava oferecendo vender. Estava querendo dinheiro para sair da situação com alguma coisa. Estava sendo saída covarde. Mas era saída. Não tenho dinheiro, disse Antenor. Eu tenho, disse Dona Nair. Quanto? 500, disse Elias. É roubo, disse Dona Nair. Você pagou 100. 500 ou nada, disse Elias. Dona Nair estava olhando para Antenor. Estava vendo o desespero nos olhos dele. Estava decidindo. Estava pegando a carteira. Estava contando notas. Estava tendo 350. É o que eu tenho, disse ela. Pega ou deixa. Elias estava hesitando. Estava querendo mais. Mas estava vendo que não ia conseguir. Estava pegando o dinheiro. Estava assinando um papel transferindo posse. Estava saindo rápido sem olhar para trás. Antenor estava segurando o papel. Estava lendo. Estava sendo real. Luna era dele agora. Legalmente. Oficialmente. Ninguém podia tirar. Estava tremendo de alívio. Dona Nair, disse ele. Eu vou pagar. Não sei quando, mas... Não quero, disse ela. Foi presente. Para você e para Luna. Mas é muito dinheiro, disse Antenor. É investimento, disse Dona Nair. Em você voltar a viver. Vale cada centavo. Estavam saindo da delegacia. O sol estava brilhando. A neve estava derretendo nos cantos. Primavera estava chegando. E Antenor estava sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Real e sólida. Luna estava na janela quando eles chegaram. Estava vendo o carro. Estava reconhecendo. Estava latindo. Um som alegre. Quando Antenor entrou, ela estava pulando nele. Estava lambendo o rosto dele. Estava sendo pura alegria. É oficial, disse Antenor abraçando ela. Você é minha, e eu sou seu. Luna não estava entendendo palavras, mas estava entendendo tom. Estava entendendo que algo tinha mudado, que estava segura, que ninguém ia amarrar ela de novo, que tinha encontrado casa. E Antenor estava entendendo também. Tinha encontrado propósito. Tinha encontrado razão. Tinha encontrado alguém que precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Estava sendo salvação mútua. Dona Nair estava observando da porta. Estava sorrindo. Estava vendo a graça de Deus em ação. Não em milagres espalhafatosos, mas em pequenos atos de bondade. Em escolhas de não virar as costas. Em coragem de agir. Obrigado, disse Antenor para ela. Por tudo. Obrigado você, disse Dona Nair, por me lembrar que ainda existem pessoas boas. 3 semanas depois, o frio estava finalmente cedendo. A neve estava derretendo rápido. Grama verde estava aparecendo. Pássaros estavam voltando. Primavera estava chegando de verdade. Antenor estava caminhando pela rua principal. Pela primeira vez em anos, sem cachecol, escondendo o rosto. Luna estava ao lado dele, sem coleira ainda, só caminhando perto, escolhendo ficar perto. As pessoas estavam cumprimentando. Algumas paravam para fazer carinho em Luna. Ela estava deixando, mas com cautela. Ainda não confiava em estranhos, mas estava aprendendo que nem todo mundo era perigoso. Rogério estava saindo do bar. Estava vendo Antenor. Estava ficando vermelho. Estava lembrando de ter minimizado, de ter dito que não era problema. Estava querendo passar direto. Rogério, disse Antenor. Ele estava parando. Estava virando. Estava esperando raiva.
esperando julgamento. Mas Antenor estava só olhando. Cansado, mas sem raiva. Eu devia ter ajudado, disse Rogério. Quando você contou, devia ter ido com você. Sim, disse Antenor. Devia. Desculpa, disse Rogério baixando os olhos. Da próxima vez, disse Antenor. Quando alguém pedir ajuda, não relativiza, só ajuda. Rogério estava acenando. Estava indo embora com vergonha. Mas era vergonha boa. Era a que ensinava. A que mudava. Antenor estava vendo ele ir. Estava entendendo que não era só Luna que tinha sido salva. Era a cidade toda. Estava aprendendo a ver diferente. Estava continuando a caminhada. A igreja estava aparecendo. Antenor estava hesitando. Não entrava ali há 3 anos. Desde o funeral. Desde que tinha decidido que Deus não ouvia. Que oração não mudava nada. Vamos, disse Dona Nair aparecendo do nada. Só entrar. Não precisa ficar. Não sei se consigo, disse Antenor. Luna entra com você, disse Dona Nair. Ela te dá coragem. Antenor estava olhando para Luna. Ela estava olhando para ele. Estava esperando decisão. Estava indo para onde ele fosse. Estava sendo apoio silencioso. E isso estava sendo suficiente. Estava entrando. A igreja estava vazia. Tarde de semana. Só algumas velas acesas. Antenor estava sentando no último banco. Luna estava deitando aos pés dele. Dona Nair estava sentando ao lado. O silêncio estava pesando. Mas não como antes. Não como acusação. Estava sendo apenas silêncio. Espaço para respirar. Para pensar. Para sentir. Eu fiquei com raiva de você, disse Antenor, olhando para o altar. Por levar ela, por não salvar, por me deixar sozinho. Dona Nair estava ficando quieta. Estava deixando ele falar. Mas eu que me deixei sozinho, disse Antenor. Eu que tranquei todo mundo para fora. Você só deixou eu escolher. Estava limpando os olhos. Não estava chorando. Só limpando. Luna estava levantando a cabeça. Estava encostando no joelho dele. Estava lembrando que não estava sozinho. Obrigado, disse Antenor. Pela segunda chance. Por mandar aquele choro no vento. Por me fazer ouvir. Dona Nair estava sorrindo. Estava pegando a mão dele. Estava apertando. Estava sendo presença. Estava sendo igreja viva. Mais que prédio ou doutrina. Você quer voltar? Perguntou ela. Para a comunidade? Para as pessoas? Acho que sim, disse Antenor. Devagar. Mas sim. Devagar tá bom, disse Dona Nair. É como tudo se constrói mesmo. Estavam saindo juntos. O sol estava se pondo. Laranja e rosa no céu. Bonito de um jeito que Antenor não via há anos. Ou talvez não permitia ver. Luna estava andando entre os dois. Estava sendo ponte. Na rua, algumas crianças estavam brincando. Uma estava vendo Luna. Estava vindo perto com cuidado. Luna estava ficando tensa, mas estava deixando a menina cheirar a mão. Estava escolhendo confiar. Ela é sua? Perguntou a menina. É, disse Antenor. Chama Luna. É bonita, disse a menina. Pode fazer carinho? Pode, disse Antenor. Devagar. Ela ainda está aprendendo. A menina estava fazendo carinho. Luna estava aceitando. Estava até balançando o rabo um pouco. Estava sendo progresso. Estava sendo cura visível. A mãe da menina estava observando de longe. Estava sorrindo para Antenor. Estava sendo aceitação. Vem jantar em casa amanhã, disse Dona Nair. Faço sua comida preferida. Tá bom, disse Antenor. A gente vai. A gente, repetiu Dona Nair sorrindo. Gosto disso. Estavam se separando. Antenor estava indo para casa. Luna estava ao lado. O caminho estava sendo familiar agora. Não mais solitário. Não mais pesado. Estava sendo apenas caminho. Com companhia. Com propósito. Em casa, Antenor estava preparando jantar para os dois. Estava cozinhando carne para Luna. Estava fazendo sopa para ele.
Estava comendo juntos no silêncio confortável. Luna estava mastigando devagar. Estava olhando para ele entre mordidas. Estava verificando que ele ainda estava ali. Sempre vou estar, disse Antenor. Te prometo. A noite estava caindo. Antenor estava pegando uma tigela velha. Estava enchendo com água limpa. Estava saindo para a varanda. Estava colocando do lado de fora. Luna estava observando curiosa. É para quem precisar, disse ele. Para que ninguém passe sede nessa rua, para que ninguém sofra invisível. Luna estava entendendo de algum jeito. Ou talvez não, mas estava ficando perto enquanto ele fazia. Estava sendo testemunha, estava sendo companhia, e isso estava sendo suficiente. Antenor estava entrando, estava trancando a porta, estava apagando as luzes. Luna estava subindo na cama com ele agora. Estava sendo rotina, estava sendo normal. Antenor estava fazendo carinho nela antes de dormir. Obrigado por não desistir, disse ele. Por continuar chorando até eu ouvir. Por me salvar daquele frio. Por me dar razão. Luna estava bocejando. Estava se encolhendo perto dele. Estava respirando devagar. Estava dormindo em paz. E Antenor estava ficando acordado mais um pouco. Estava olhando o teto. Estava pensando. 3 anos tinha passado em escuridão. Em culpa. Em isolamento. Mas agora estava saindo. Devagar. Com ajuda. Com Luna. Com Dona Nair. Com comunidade que estava reabrindo portas. A esposa ainda estava morta. A culpa ainda doía. Mas estava aprendendo que viver não era trair memória. Que cuidar de novo não era esquecer. Que abrir o coração não significava fechar o passado. Estava sendo integração. Estava sendo cura. Estava sendo a prova de que mesmo aos 68, com corpo cansado e coração ferido, ainda era possível recomeçar. Ainda era possível escolher vida. E tudo tinha começado com um choro fraco no vento. Com uma escolha de não ignorar. Com coragem de sair na neve. Com teimosia de não desistir. Estava sendo lição. Estava sendo graça. Estava sendo a prova de que salvação era sempre mútua. Que ninguém salva sozinho. Que todos precisam de alguém às vezes. Antenor estava finalmente dormindo. Luna estava sonhando. Pequenos movimentos das patas. Pequenos sons. Estava sonhando com campos abertos. Com corridas livres. Com nunca mais estar presa. E na varanda, a tigela de água estava brilhando sob a lua. Estava sendo convite. Estava sendo promessa. Estava sendo sinal de que naquela casa, naquela rua, compaixão tinha vencido indiferença. E isso estava mudando tudo.